vieram atrás de Putin imediatamente depois de Khamenei. Trump assinou a sentença de morte para o Kremlin. Não há para onde fugir. A solução para a questão russa está na mesa dos VOA. Este é o relatório final para o ditador. O bunker não vai salvar. Decidiram tudo sem Moscou. O porto do ditador sumiu. Putin entrou em pânico. Um cogumelo de fogo engoliu o céu. A defesa aérea russa está abatendo os próprios aliados. Vendo 5 navios em 1 minuto. É o fim da frota ao vivo. O maior troféu das Forças Armadas da Ucrânia. Uma força nunca vista apaga os armeiros do mata. Ataque nuclear vindo de Varsóvia. Putin está em pânico. A Polônia lança o punho atômico e Macron dá a ordem. O Kremlin já está na minha. Ásia explodiu de dentro para fora. Guerra civil nas ruas. Imigrantes declararam vingança sangrenta. Sensação, Trump tá doente. As câmeras flagraram que a Casa Branca queria esconder o golpe final em Putin. As forças armadas da Ucrânia destroem a Transnistria. O caldeirão ferviu. O enclave do Kremlin está sendo apagado do mapa em poucas horas. A paciência da Ucrânia se esgotou. Tudo isso e muito mais a seguir na nossa edição Ponto Quente. Putin é o próximo. Pânico no bunker. O ditador teme traição após matarem Khamenei. Quem do círculo próximo já preparou a corda? A tensão no bunker chegou ao limite. A eliminação do líder iraniano foi para ele um sinal claro. A Rússia será a próxima no ajuste de contas. Confere todos os detalhes. O ponto fraco de Putin foi encontrado. Eu nem quero discutir essa possibilidade. Não quero. Bem, eles já estão discutindo isso abertamente, todos ao mesmo tempo. Sr. Trump, Sr. Netanyahu. Eu ouço tudo isso, mas nem quero discutir sobre isso. A queda relâmpago de 2 aliados russos, Maduro e Khamenei, assustou de verdade o ditador do Kremlin. A maioria das pessoas já está morta. Nós tínhamos um grupo em mente e eles morreram. E agora temos outro grupo. Segundo relatos, eles também podem estar mortos. Então, acho que a terceira onda está chegando. Paranoico, Putin percebe que o mesmo destino o aguarda em seguida. Putin está semeando destruição ao seu redor, seja política ou física. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, bem, aqui, por assim dizer, existe um jogo chamado Batalha Naval. Só falta riscar um quadradinho. Em Moscou, tentam entender como reagir ao comportamento imprevisível de Trump. Se reformas patrióticas de verdade não começarem agora na Rússia, a situação vai se tornar simplesmente imprevisível. 1 a 1, nossos aliados estão sendo sistematicamente eliminados. Tá claro quem será o próximo e tá claro o que significam as negociações com um inimigo desses. Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o Kremlin evitou críticas abertas ao ZEUA ou ao seu presidente. Mas agora, cada um teme pela própria pele. Aqui, claro, podemos expressar uma profunda decepção pelo fato de, mesmo com as informações sobre avanços significativos nessas negociações, a situação ainda assim se deteriorou até chegar à agressão direta. Os propagandistas admitem abertamente que a Federação Russa pode ser a próxima depois do Irã. Avaliou a perspectiva do que está por vir. Eu entendo muito bem qual será o próximo problema. Para nós, em primeiro lugar. Só uma pergunta me preocupa. Quando é que eles vão vir atrás de nós? Ou já começaram? E a gente entende que falar sobre o Irã é, inclusive, falar sobre a Rússia. Vão começar a nos tratar do mesmo jeito, atacando a Rússia ainda mais duramente. O assassinato, sem dúvida, tocou nos 2 instintos mais profundos de Putin, uma paranoia profundamente enraizada sobre sua própria longevidade e o desejo de sobrevivência política, definido pela vitória sobre a Ucrânia a qualquer custo. Putin comentou a situação no Oriente Médio sem câmeras. Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências pelo assassinato do líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, e de seus familiares. Cometido com violação cínica de todas as normas da moral humana e do direito internacional. No entanto, Putin, surpreendentemente, não nomeou os países responsáveis pelo assassinato. Os próprios russos veem isso como uma situação em que Putin não tem o que dizer. E isso é percebido como um sinal de fraqueza. A Rússia é a próxima e Vladimir Putin é o próximo. E quando falam sobre a Maduro e Khamenei, eles enxergam o retrato de Vladimir Putin. Nos círculos russos, a morte de Khamenei provocou comparações com a queda de outro ditador, que Putin também chamava de amigo.
Prezado Sr. Gaddafi, prezados. Colegas líbios, amigos, permitam-me mais uma vez dar-lhes as boas-vindas de coração em Moscou. Naquela época, ele não tinha medo de falar com jornalistas e não escondia suas emoções. Em 2011, a morte de Gaddafi realmente deixou Putin furioso. E mataram todos, o corpo dele foi mostrado em todos os canais do mundo. É impossível assistir sem sentir repulsa. E depois ele declarou que era contra resolver problemas pelo caminho militar, como aconteceu na Líbia. O assassinato de uma pessoa é, em geral, um crime terrível. Grupos armados que tentam resolver problemas internos pela força das armas. 3 anos depois, o canibal do Kremlin declarará guerra a Donbass e, em seguida, desejará ocupar toda a Ucrânia com bombardeios e assassinatos. Os acordos sobre esta matéria são necessários para alcançar a solução deste problema, nomeadamente a desmilitarização, com a ajuda das Forças Armadas. Não permitiremos a existência de forças armadas na Ucrânia que representem uma ameaça para a Federação Russa e seu povo. Com o passar dos anos, Putin foi se isolando cada vez mais das pessoas ao seu redor. Durante a pandemia, ele se escondeu em um bunker, raramente aparecia em público, e os agentes do FSO passavam por quarentena. Agora, ele traiu todos os amigos e companheiros a quem havia prometido ajudar. E agora, a única coisa que resta nas mãos do desequilibrado Putler é a arma nuclear. A eliminação de Putin é uma. Absolutamente legal, B. De forma bastante promissora, você é atualmente a alternativa mais viável, barata e fácil de acabar definitivamente com o conflito armado na Ucrânia. As intrigas palacianas estão se intensificando. A Venezuela e o Irã demonstraram o nível de infiltração de traidores no círculo íntimo dos ditadores. Putin é um covarde e tem medo de realizar expurgos. Mais uma vez sussurrando que, no lugar do Irã e da Venezuela, poderiam ter sido eles. Meu escritório foi destruído após o ataque do regime israelense. Tô sentindo cheiro de gás, preciso sair deste prédio. Se o chefe do regime não pretendia fazer a transferência de poder, então os altos funcionários e grupos da elite podem começar a planejar sua própria estratégia. Neste caso... Hoje, alguém disse, bem, o presidente quer fazer isso muito rapidamente. Ele vai se cansar disso, mas eu não vou me cansar. A operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã certamente afetará a Rússia e Putin. Tá tudo apenas começando. Ditadores deixam poder ou para prisão ou para sepultura. Gripe de fogo sobre a Rússia. Putin tá de loto. A defesa aérea russa destrói aeronaves próprias. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Menos 5 navios e colapso total da frota. Ao vivo na televisão. Revista da UFSU. O porto favorito de Putin virou cemitério de sua esquadra. Forças inéditas dizimam o exército russo. Veja todos os detalhes. Abata os seus para que os outros fiquem com medo. Na noite de 4 de março, durante mais um ataque com drones das Forças Armadas da Ucrânia na região de Rostov, a defesa aérea local abateu seu próprio helicóptero. Mi-8, foi o helicóptero que explodiu? Pode deixar isso aí com a gente. Com certeza. Vai embora, vadia. Ele... Tá voando. Sim, não é pra lá que ele tá voando. Confirmado pela Friendly Fire e pelo Z-Public. A aeronave foi danificada durante a atuação da defesa aérea contra drones ucranianos. E a tripulação morreu. Posteriormente, após o ataque dos drones, infelizmente foi destruído. Nossa força aeroespacial, eterna memória aos combatentes. Lembrando que, no final de janeiro, as Forças Armadas da Ucrânia derrubaram um caça russo Su-34. A tripulação do avião morreu. O Estado-Maior do Exército Ucraniano confirmou a perda do Pitka pela Rússia. Na época, correspondentes militares russos e canais públicos diziam em uníssono sobre a queda do avião, e que não houve e nem poderia ter havido abate algum. Menos um Su-34 nosso. Ambos os pilotos morreram. Nenhuma Ilha das Serpentes, Odessa ou Patriot tem relação com isso. Os ucranianos começaram e os nossos embarcaram na onda. Não só no ar, mas também na água. Drones de Novorossiysk danificaram 5 navios das Forças Armadas da Rússia. Drones ucranianos danificaram navios de guerra que estavam ancorados em uma enseada protegida, no fundo da Baía. E sim. Como resultado do ataque, 5 navios de guerra que estavam no porto foram danificados.
Um deles sofreu danos adicionais. Provavelmente estamos falando de um caça-minas naval. Valentin Pikuli, Unidade Militar 90921, Novorossiysk. Há também informações sobre danos aos navios Yeisk e Kassimov. Sabe-se que 3 soldados foram mortos e 16 ficaram feridos. O porto de Novorossiysk está localizado em uma área distante e bem protegida. No papel, na verdade, esta não é a primeira vez que drones ucranianos destroem alvos militares navais neste forte. Uma grande concentração de defesa aérea e diversas armas, metralhadoras, aeronaves e ataques ucranianos ainda têm a capacidade de incapacitar navios russos. Que eles não sejam a chave. Quanto menor a frota, menores as capacidades e o poder da Federação Russa no Mar Negro. Na URSS, eles realizam ataques sistemáticos não só contra alvos militares, mas também contra a galinha dos ovos de ouro. Pro orçamento do agressor, perto da costa da Líbia, o potencial petroleiro russo da frota sombra da Federação Russa, o Arctic Metagaz, foi atacado por um drone. O petroleiro russo de gás, atacado ontem por drones desconhecidos no mar Mediterrâneo, apresenta um problema sério na área da casa de máquinas e não pode ser recuperado. O Ministério dos Transportes da Federação Russa classificou o ataque de drone ao petroleiro russo Arctic Metagaz no mar Mediterrâneo como um ato de terrorismo internacional. Também estão sendo atacados petroleiros, proprietários e fábricas. Se os petroleiros são atacados, os proprietários desses navios sofrem prejuízos enormes. Os petroleiros geralmente são antigos, de 15 a 25 anos. E até mesmo um pequeno impacto faz com que eles não possam mais ser utilizados. O dono do petroleiro entra em pânico, ele perde dinheiro, sofre prejuízos. E isso deve levá-lo a uma conclusão lógica. Não faz sentido fazer negócios com a Federação Russa. Só desde o início de 2026, as forças de defesa da Ucrânia realizaram mais de 40 ataques contra alvos militares e infraestrutura de petróleo e gás da Rússia. Segundo o Estado-Maior, nos últimos 3 meses, a Rússia perdeu 5 aviões e 2 helicópteros. Além disso, 3 navios foram destruídos. Outros 3 sofreram danos significativos. Um submarino também foi destruído. Uma das tarefas das Forças Armadas da Ucrânia é reduzir ao máximo o potencial ofensivo da Rússia, tanto no ar quanto na água. Revolta dos oprimidos. A Rússia explodiu por dentro. Os migrantes declararam vingança contra os russos. Uma verdadeira guerra se desenrolou nas ruas das cidades russas. Os ídolos da propaganda de ontem e hoje estão sendo jogados na lama. Isso não são apenas brigas, é uma vingança que não pode ser parada. O que o Kremlin temia aconteceu. Confira todos os detalhes. O Ano da Unidade dos Povos, declarado pelo ditador Putin, está a decorrer com grande sucesso. Mas o que era mais importante? Tem um respeito profundo e infinito por todos os diversos povos que sempre fizeram parte da história da Rússia. Respeito integral pela sua cultura, pelas suas tradições e pelos seus valores espirituais. Os povos oprimidos da Rússia não estão mais simplesmente espancando bêbado, vanek, em parques e entradas, e eles passaram a frequentar os ricos e bem-sucedidos. A famosa atriz russa Vatnitsa e seus filhos foram atacados. Minha querida, meu nome é Artamonova Ana, atriz, diretora de cinema, mãe de muitos filhos, mãe de 4 filhos. Desde os 22 anos, tenho ido à linha de frente, fazendo shows em hospitais. Meu nome de guerra é Sunshine. Vi 3 homens correndo em minha direção, todos com 40 anos, de agasalho esportivo e com porte atlético, e começaram a matar meu filho bem diante dos meus olhos. E seu amigo foi brutalmente espancado na cabeça e nos rins. Eu gostaria muito que você fizesse a gentileza de me mostrar agora mesmo, com todos os detalhes possíveis, exatamente aquilo que você está segurando ou escondendo aí, para que eu possa finalmente ver e entender do que se trata tudo isso. Seus documentos. Não sobreviverei a este documento, não tenho dúvidas. 1985. Anos. Tenho medo que você more aqui. Temo medo de vocês com faca. Sai daqui! Imigrantes atiraram uma pedra no deputado da Duma Estatal, Matveyev, e agora enfrentam mais de 10 anos de uma prisão de segurança máxima.
Eu fui testemunha de como 3 jovens, 2 tadiques e um uzbeque, espancavam um homem com paus. Nós paramos para tentar impedir essa ação ilegal. Quebraram a clavícula do meu motorista e me atingiram na cabeça com uma pedra. Acredito que as penas devem ser severas, porque, claro, precisamos combater a criminalidade entre os imigrantes. Claro, as vítimas desses conflitos muitas vezes são também veteranos da chamada Operação Militar Especial, que evidentemente são odiados pela sociedade. Eu sou soldado das Forças Armadas da Federação Russa, trabalho na zona da Operação Militar Especial. Peço ajuda à comunidade russa da cidade de Nevinomursk. Eu e minha família, enquanto estou aqui, estamos sendo ameaçados por uma família de azerbaijanos do Daguestão. A gente só tinha acabado de sair do carro e já fomos atacados. Bom, veio uma multidão pra cima da gente e, começaram as agressões. O Andrei foi nocauteado imediatamente. Uns 15 minutos, talvez. Tentamos reanimá-lo. Uma quadrilha criminosa étnica, na sua cidade? Havia muita gente lá. Gostaríamos de prometer que a comunidade russa assumirá o controle de toda essa questão. Os filhos desses supostos veteranos que são espancados em multidões por crianças de outras nacionalidades nas escolas. Vladimir Viktorovich recorre à comunidade russa pedindo ajuda devido à constante pressão física e moral, com a participação de todas as turmas mais velhas vindas da Ásia Central, e também devido à falta de reação dos funcionários responsáveis. Em muitas escolas, não só na festa, criou-se uma situação em que, em algum lugar, as crianças russas são discriminadas. Se a vida deles é importante para você e você quer morar na Rússia, converse com eles. Proibido agredir ou punir crianças aqui. Detalhes. Aliás, a chamada comunidade russa está desempenhando um papel cada vez mais significativo em todo esse sistema. Eles já estão explicando abertamente como agir corretamente em brigas em massa com muçulmanos, a quem chamam diretamente de animais. O deputado Deliagem aprova essa abordagem. Ele chegou a afirmar que é preciso proibir a concessão de apartamentos a muçulmanos por causa de seus valores depravados. Vou encaminhar meu pedido, inclusive solicitando uma verificação geral da concessão. Moradia para compatriotas trabalhadores que incansavelmente nos enriquecem culturalmente com seus valores tradicionais, porque a poligamia, assim como o estupro de crianças, também é, de certo ponto de vista, um valor tradicional. Os membros da comunidade já se permitem até humilhar celebridades russas, caso elas não se comportem de acordo com as tradições. Os membros da comunidade... Eu tô meio bêbado. Tô cansado. Hoje eu vi um post e um vídeo nele onde personagens do nosso show business, o Lázarev traseiro e a Babkina transformista, insultam os caras que cantavam músicas russas antigas. Na minha opinião, eles faziam isso de forma muito digna. Esse grupo não só lembra as músicas dos nossos antepassados, como também não deixa que a gente esqueça delas. E esses aí, como eu disse, são irresponsáveis, sem rumo. Esses personagens fazem de tudo para atrapalhar isso. Acontece que, por mais que as autoridades falem sobre a unidade dos povos, cada vez mais dá a impressão de que as regiões russas estão coladas só com uma fita adesiva velha e ressecada que está prestes a se desfazer. Urgente! Trump realmente está doente. Donald foi pego no flagra ao vivo. Veja o que as câmeras registraram. Isso é só a ponta do iceberg. O diagnóstico secreto dos médicos chocou o mundo e a América ficou em suspense. Veja mais detalhes na reportagem. O presidente mais velho dos Estados Unidos que assumiu o cargo pela segunda vez. Do ponto de vista médico, a idade é um processo natural. Mas na política, ela é medida não em anos, e sim em decibéis. Quanto mais alto o discurso, mais jovem o candidato parece. Parece que é exatamente assim que pensa Trump, de 79 anos, fazendo uma declaração bombástica atrás da outra. Os críticos chamam a atenção para a idade do político, enquanto os apoiadores destacam sua energia. Essas conversas, digamos assim, são patrocinadas por certas pessoas que querem trazer uma certa confusão, um certo caos para a situação da política mundial. Então, sem dúvida, desde o início da presidência de Trump, levando em conta a sua idade, sempre a conversa sobre sua saúde. E toda vez que vemos alguma erupção, algumas manchas, quando aparecem manchas no corpo dele, surgem boatos de que, provavelmente, tem algo errado com ele.
Mas, como o tempo mostra, quando isso passa, tá tudo bem com ele. No entanto, levando em conta certos comportamentos, digamos, não convencionais de Trump em público, algumas declarações estranhas que lembram seu antecessor Biden, quando se falava que a demência poderia estar progredindo, tudo isso leva a pensar que nem tudo tá tão bem assim. Com o prazer do Trump, a idade de qualquer político automaticamente se transforma em um fator político e em um ponto vulnerável. Os analistas discutem não só as pesquisas de popularidade, mas também os relatórios médicos. Por exemplo, no Fórum Econômico Mundial em Davos, Donald Trump foi visto com grandes hematomas nos braços. o início das ações militares no Oriente Médio, mais uma vez, levou ao pensamento, ou melhor, à ideia de que algo está errado em algum lugar. E Trump precisa, de alguma forma, ofuscar isso na mídia. E qual é a melhor maneira de ofuscar isso? Claro, com o fato de que está acontecendo uma ação militar. Agora todo mundo está falando dessas ações militares, eles falam, por exemplo... Na Casa Branca, explicaram os hematomas dizendo que foram causados por apertos de mão vigorosos e pelo uso de aspirina para prevenção de doenças cardiovasculares. O próprio Trump declarou que está se sentindo muito bem e ressaltou que nas fotos tiradas antes do fórum, os hematomas não eram. Todos os elementos e detalhes importantes podem ser observados de maneira clara e perfeitamente nítida neste momento. E lembremos que, em qualquer eleição presidencial dos Estados Unidos, o presidente tem um vice-presidente como parceiro. E, consequentemente, quando elegeram Trump, fizeram a sua escolha, J.D. Vance. Outro assunto que tem gerado conversa são as marcas no pescoço do presidente dos Estados Unidos, que deram origem a muita discussão e rumores. O médico de Trump explicou na época que a vermelhidão no pescoço foi causada pelo uso de um creme preventivo para a pele. Mas, mesmo assim, várias hipóteses surgiram depois desse episódio. Elas podem ser escondidas, mas o fato de não terem sido escondidas e o fato de terem sido vistas, a opinião pública, isso também pode jogar mais lenha na fogueira dos rumores de que algo não está certo com Trump. Isso está de acordo com o estilo de liderança que Trump adota, ou seja, uma espécie de geração de caos. Na política, a idade é mais que um número, é um argumento. Para uns é experiência, para outros, preocupação. Com Donald Trump, vira tema de debates, memes e notícia. A Polônia está recebendo um porrete nuclear. Macron e Tusk estão preparando um golpe contra o Kremlin. Caças secretos já estão apontados. Macron coloca as cartas na mesa. Uma virada histórica. A Polônia fez isso. O mundo prendeu a respiração. Veja todos os detalhes na reportagem. A Europa está reforçando a segurança nuclear. A Polônia está preparando uma aliança histórica com a França, que deve mudar o mapa nuclear da Europa. O primeiro-ministro Donald Tusk declarou que Varsóvia não quer mais ser apenas um observador nas questões de segurança estratégica. A Polônia está plenamente ciente de que a ameaça por parte da Federação Russa é bastante grande. Essa ameaça é, em primeiro lugar, causada pelo Oblast de Kaliningrado. Essa ameaça também é causada pelos riscos potenciais vindos do território de Belarus. E mais, sem querer se modernizar e se reformar, assim como a própria Aliança Clássica do Norte, a OTAN, ela busca, em primeiro lugar, um efeito placebo. Negociações sobre um possível formato de cooperação estão sendo conduzidas com vários países europeus interessados em fortalecer a defesa coletiva. Anteriormente, o presidente da França, Emmanuel Macron, propôs expandir o sistema francês de dissuasão nuclear, abrindo para os parceiros. Espera-se que o tema da cooperação nuclear seja um dos principais no próximo cúpula em Paris. O número de países que vão querer, pelo menos, ter em seu território uma base onde isso possa ser instalado. O arsenal nuclear da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos, é claro, vai aumentar. E países como a Alemanha, inclusive, podem se dar ao luxo de ter seu próprio programa nuclear e criar suas próprias armas nucleares. Por isso, é claro, o número desses países só vai aumentar. Mas eu repito, armas nucleares são um instrumento destrutivo, que, apesar de todo o seu poder destrutivo e ameaça, em uma guerra convencional não passam de um efeito placebo.
A iniciativa francesa prevê várias formas de cooperação, desde exercícios conjuntos e demonstração de capacidades até o posicionamento da aviação estratégica francesa em território de aliados. Em Paris, acredita-se que a dispersão dessas forças vai destruir os cálculos de um potencial inimigo e aumentar o nível geral de proteção da Europa. Isso representa um golpe na reputação da Rússia e aumentará a pressão sobre ela, ao menos pelo fato de países que não haviam pensado anteriormente em possuir armas nucleares em sua própria produção ou na implantação dessas armas nucleares no território de algum terceiro país. Esse é o efeito de toda essa geopolítica. O presidente Putin... Durante anos, ele vem chantageando o mundo inteiro com o ataque nuclear, porque não tem mais nenhuma forma de influenciar o mercado. Anteriormente, o ditador acusou a França e a Grã-Bretanha de estarem se preparando para transferir armas nucleares para a Ucrânia. Armas. A febre nuclear está crescendo e o número de países que desejam possuir armas nucleares também está aumentando. Isso representa um fracasso total de toda da estratégia de política externa do Kremlin. É claro que isso colocará sua reputação em risco, já que o Kremlin não poderá fazer nada para conter a situação. Não há nada que ele possa fazer para impedir isso. Ele só pode observar esse processo. A França possui o 4º maior arsenal nuclear do mundo. Anteriormente, Macron anunciou a atualização da doutrina nuclear. Paris pretende aumentar o número de ogivas nucleares e também deixará de divulgar informações detalhadas sobre seus estoques. Existem dados oficiais que podem indicar milhares de mísseis, ou então dezenas, centenas. Mas, de novo, tudo isso é uma informação tão secreta que só vem à tona aquilo que é conveniente para esses governos divulgarem. Ninguém sabe. Na verdade, quantas ogivas prontas para uso cada país realmente tem. E isso é muito importante. Ogivas prontas para uso. Quantas foram produzidas, quantas estão armazenadas, quantas estão em regime de prontidão. Macron também anunciou que o primeiro submarino nuclear da França, um porta-mísseis de 3ª geração, será lançado em 2036. Choque. A Ucrânia decidiu ajudar a Moldávia. Declaração sensacional. As tropas ucranianas estão em alerta de combate perto da fronteira. O SUS está eliminando a ameaça pela retaguarda. A decisão foi tomada. Isso é uma explosão. Uma segunda frente está sendo aberta contra os ladrões. Veja todos os detalhes. A presença militar russa na Transnistria representa uma potencial ameaça desestabilizadora para a Ucrânia. Portanto, Kiev deve manter suas tropas próximas às suas fronteiras. O antigo ministro da Defesa da Moldávia declarou isso. Vitaly Marinutsa. Para a Ucrânia, as tropas russas na Transnistria deixaram de ser um fator inerte. Elas são vistas como uma potencial plataforma de desestabilização. A Ucrânia deve manter suas tropas próximas à Transnistria por precaução. Mesmo com capacidades limitadas, sua importância permanece político-estratégica. A chamada República Moldava da Transnistria é um quase-estado não reconhecido no território da Moldávia. Ela abrange toda a parte moldávia da margem esquerda do Dniestr e possui um pequeno enclave na margem direita. Apesar de não ser reconhecida, essa pseudo-república é administrada por seus próprios órgãos de poder e conta com o apoio das unidades dos chamados pacificadores russos. Isso é o único fator que ainda permite a existência da Transnistria. Assim como a maioria dos outros conflitos congelados no espaço pós-soviético, a Transnistria foi criada pelos russos com o objetivo de exercer pressão constante, tanto sobre a Moldávia quanto sobre a Ucrânia. A Transnistria, com um contingente russo limitado, há muitos anos permanece como um território fora do controle da Moldávia. Ou seja, por um lado, é claro, é uma forma de pressionar constantemente a Moldávia, mas, por outro lado, é a presença de tropas russas literalmente no extremo sul da Ucrânia, perto da estratégica Odessa. Vitaly Kulik, chefe do Laboratório de Combate à Desinformação da KNO, relata que serviços de inteligência inimigos estão operando na Transnistria e organizando ataques terroristas na Ucrânia. Em particular, eles recrutam cidadãos através das redes sociais. A Transnistria, ocupada pela Rússia, tornou-se uma ameaça potencial para a Ucrânia. Com
Desde 2014, a Rússia utiliza a Transnistria como base para realizar operações de desinformação. Além disso, chegaram até a enviar grupos de sabotagem, em 2014 para Budiak e em 2022 tentaram desembarcar tropas em Odessa. Durante o Euromaidan, representantes de forças políticas pró-Rússia fugiram para a Transnistria. Segundo o especialista, é justamente na Transnistria que são administrados os canais de Telegram pró-Rússia mais tóxicos, que recrutam ucranianos para cometer atentados em troca de dinheiro. Eles encontram jovens e os instruem sobre como fabricar explosivos. Essas operações são comandadas por agentes do GRU ou do FSB. Isso é perigoso. Lá estão cerca de 1.500 militares russos, que podem causar problemas. Além disso, há 8.000 soldados do que chamam de Exército da Transnistria e mais 1.000 pessoas dos serviços secretos. Isso pode ser uma ameaça potencial. Eles possuem sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 6 tanques, veículos blindados de transporte de tropas, armas de fogo e sabem como fabricá-las. Em dezembro, a mídia noticiou que aumentou o risco de infiltração de grupos russos de sabotagem e reconhecimento na Ucrânia a partir do território da Transnistria. Supostamente, dessa forma, o Kremlin queria desviar parte dos recursos da Ucrânia para enfrentar ameaças vindas do território da chamada PMR. Foi observado que, no território da Moldávia, temporariamente ocupado pela Rússia, a chamada PMR, foram intensificadas as atividades de mobilização. As formações militares da República não reconhecida estão convocando reservistas e nos depósitos está sendo realizada a reativação de armamentos. Além disso, segundo algumas informações, no território da PMR foi instalado um centro de produção de drones em benefício dos ocupantes russos e abertos centros de treinamento para operadores de drones. Por isso, é claro, isso é do interesse da Ucrânia, a eliminação desse enclave que já está amadurecendo há muito tempo e que precisa ser eliminado. Por isso, a Ucrânia apoia de todas as formas a integridade territorial da Moldávia. A retirada das tropas russas da Transnistria é possível, mas vai exigir um certo tempo. A Ucrânia tem interesse para que, no final das contas, tudo isso seja eliminado. Claro, a Ucrânia não pode fazer isso sozinha. Isso deve ser feito em primeiro lugar pela Moldávia, de uma forma ou de outra, mas a Ucrânia pode oferecer todo tipo de apoio. Ou seja, no fim das contas, esse é o objetivo estratégico da Ucrânia, a eliminação da Transnistria como um fenômeno, para que lá não haja nem tropas russas, nem influência russa, nem forças pró-russa. A resolução completa do conflito é esperada após o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi o que declarou a mídia moldava o embaixador da Moldávia na Ucrânia, Viktor Kirill. Isso é alcançável. Precisamos manter o otimismo. É evidente que a solução definitiva desse conflito depende em grande parte de como terminará a guerra catastrófica iniciada pela Federação Russa contra a Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, temos nossa própria pauta interna. De qualquer forma, não haverá guerra em Dnipropetrovsk e a Ucrânia vai garantir que esse objeto geopolítico seja eliminado. A questão da retirada das tropas russas da Transnistria continua sendo fundamental para a segurança tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. Mas essa questão não pode ser resolvida rapidamente. Ela tem uma lógica clara e premissas reais para um avanço gradual. O processo é real, embora demorado. Naturalmente surge a pergunta: como fazer isso? Por enquanto, os principais métodos são a pressão econômica. Mas será possível fazer isso sem qualquer operação militar? E a Ucrânia participaria de tal operação militar? Tudo isso ainda é uma incógnita, pois nada do tipo está sendo planejado. Mas nunca diga nunca. No caso disso acontecer, a Transnistria é realmente uma região estatisticamente muito perigosa para a Ucrânia, por isso a Ucrânia sempre terá interesse em eliminá-la. É isso por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.